Boa tarde, meu nome é Pedro Olival Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas. Hoje vamos falar sobre titulação ácido-base para ácidos polipróticos. Nós temos aqui uma curva de titulação de um ácido triplótico. É um ácido hipotético, foram propostas aqui três constantes, K1, K2, K3, e essas constantes foram propostas nessas magnitudes para se ter um bom desenho do gráfico. Podemos observar que os ácidos polipróticos possuem uma inflexão para cada hidrogênio ionizável. Sendo aqui um ácido triprótico, nós temos uma, duas, três inflexões, uma para cada hidrogênio ionizável. Aqui nós temos um exemplo do ácido fosfórico para demonstrar um parâmetro importante. Para que nós tenhamos uma boa curva de titulação, é importante avaliar a dimensão das constantes ácidas. A razão entre as constantes devem ser maior que 10 a quarta. No caso do ácido fosfórico, K1 sobre K2 é maior que 10 a quarta e K2 sobre K3 também. Então a gente pode fazer a primeira e a segunda inflexão e vai dar uma boa definição dessas regiões. No entanto, pelo fato de o K3 ser próximo a 10 a menos 14, nós teremos dificuldade de visualizar a terceira inflexão, porque 10 a menos 14 é a constante da água, então o pH fica muito alto, é difícil de visualizar a última inflexão do ácido fosfórico. Aqui eu coloco um exemplo de um ácido diprótico para a gente começar a definir a equação para cada um das regiões, como é que se faz o cálculo de toda essa curva de titulação. Então, o primeiro passo, como nós já vimos para ácido forte e ácido fraco, é calcular o volume de equivalência, que já está aqui o valor, mas tem a formulinha do volume de equivalência é igual a CA vezes VA dividido por CB. Nesse caso, deu 25 ml. Calculado o volume de equivalência, nós podemos definir as regiões. Nós vamos ter aqui para o V0, uma fórmula para o cálculo do pH, a região tampão 1, o volume de equivalência, outro cálculo, tampão 2, segundo volume de equivalência e o excesso de base. Então, comecemos aí pelo volume de base 0. Nós vamos tratar o sistema como sendo um ácido fraco monoprótico, porque a segunda ionização, por ser 10 a quarta vezes menor, não vai ionizar produzindo uma quantidade significativa de H+. Podemos considerar apenas a ionização. Então, trata-se como se fosse um ácido fraco, do tipo ácido acético. Eu já coloquei direto a formulinha aqui, porque já foi explicado como é que chega nessa fórmula, que é H+ igual a Ka vezes Ca, que é a concentração do ácido fraco. Feito esse cálculo, nós chegamos ao valor de H+ igual a 0,0316 e o pH inicial, então, 2,5. Agora vamos para a região tampão 1. Região tampão é tampão 1, onde nós começamos a colocar o hidróxido de sódio. Então, para um volume 5, por exemplo, nós adicionamos hidróxido de sódio reagiu com o ácido diprótico aqui, neutralizando o primeiro hidrogênio, gerando uma base, H de comportamento anfótero aqui. Mas de qualquer maneira, quando nós temos um ácido fraco em contato com a sua base conjugada, nós temos o sistema tampão. Aqui temos a equação do Henderson-Hasselbalch, lembrando que a pK1 nós teremos dois sistemas tampão, tampão 1, tampão 2. Estamos aqui na região do tampão 1. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, como é que se calcula? As incógnitas são a base e o ácido. A base, que é o HA, ela é proporcional à quantidade de hidróxido de sódio. Por cada mol de hidróxido de sódio adicionado, eu vou ter um mol de HA. Portanto, é CB vezes VB, dividido pelo volume total. E o H2A tem que se fazer o balanço do que está tendo dentro do Erlenmeyer. Então, eu tenho lá ácido diprótico e vai ser diminuído pela quantidade de base que está sendo adicionada. Então, número de mols do ácido menos o número de mols de base dividido pelo volume total.
certo? Essa é a situação, então, da primeira região tampão. Eu mostro agora alguns resultados, né, para essa região, que ela vai para o volume maior do que zero e menor do que o volume de equivalência. O volume de equivalência é 25, então até 24 estão aqui todos os cálculos feitos no Excel. As quantidades da base e a quantidade do ácido diprótico. Vamos agora para... Agora nós chegamos aqui no volume de equivalência. Como calcular o pH no volume de equivalência? Nós temos que considerar então que o ácido diprótico que está dentro do Erlenmeyer foi neutralizado todo o primeiro hidrogênio. Então, nesse momento do ponto de equivalência para 25 ml, nós temos apenas o sal, que é um sal ácido, é um sal anfótero. E nós já vimos em aulas anteriores, né, então aí é um conteúdo aí pré-requisito, como calcular pH de anfótero. O anfótero ele pode provocar hidrólise, gerando hidroxila, e pode também ionizar esse H+, gerando H+. Bom, não é o objetivo dessa aula, mas tem aqui toda a dedução. Faça o balanço de carga, H+, hidroxila, A-2, H2A. Substitui-se as constantes da hidroxila, do A2 pelos Ks aqui, e depois toda essa álgebra para chegar nesse valor que eu tenho uma convicção que todos se lembram, e nós podemos também depois, a partir dessa fórmula que foi obtida, fazer essas aproximações e chegar no final das contas que o H3O+, é igual a raiz quadrada de K1, K2, ou o pH é meio de PK1, PK2. E é justamente usando a fórmula simplificada, né, do pH para anfóteros, que pH é igual ao meio de PK1, PK2, que a gente vai calcular o pH para esse ponto aqui, que é o primeiro volume de equivalência em 25 ml. Estamos então agora na segunda região tampão. Segunda região tampão é onde nós estamos neutralizando o HA com NaOH, formando o A-2. Lembrando que do ponto 0 até o ponto 25 ocorreu a primeira reação. Nós neutralizamos o primeiro hidrogênio do ácido diprótico. Agora, a partir do 25, que é o volume de equivalência, nós estamos neutralizando o segundo hidrogênio. Então, é a segunda reação de neutralização. Se está ocorrendo essa reação, nós vamos ter no meio HA e A-2. Por isso, nós temos esse sistema tampão. As incógnitas são A-2 e HA. Então, vamos verificar como é que a gente calcula o A-2 primeiro. Supondo um volume aqui de 30 ml na região tampão 2, nós vamos ter que, até o 25, nós formamos HA. E a partir do 25, então seria o VB menos VE, é o volume gasto para formar o A-2. Portanto, o A-2 é igual à concentração da base vezes VB menos VE. Então, VB menos VE é o volume gasto de base, multiplicado pela concentração da base da número de mols, dividido pelo volume total da concentração molar de A-2. O HA, nós temos que fazer um balançozinho. O HA ele foi formado aqui, nessa primeira reação, H2A formando HA. A partir do volume de equivalência, está ocorrendo a segunda reação, então está diminuindo o HA. Então, como que eu vou fazer o balanço? Eu vou colocar a quantidade de HA que foi formado na primeira reação, então é concentração da base vezes volume de equivalência, foi o que formou de HA. E depois eu vou subtrair concentração da base vezes VB menos o volume de equivalência, que é o que foi consumido de HA, que é justamente a quantidade que está formando do sal, né? Então veja só, CB vezes VE é essa região onde nós formamos o HA. Depois, menos CB, VB menos VE é a quantidade que eu estou diminuindo de HA. Então, CB vezes VE menos CB vezes VB menos VE, dividido pelo volume total, eu vou ter a concentração de HA. Rearranjando essa equação, eu chego a uma mais simples aqui, que é HA igual a CB vezes 2VE menos VB dividido por VA mais VB. Então, é assim que se calcula
o pH para qualquer volume de base entre 25 e 50, que é entre VE e 2 VEs. Na próxima, eu tenho aqui, né, vários dados do 25 até o 49, com os valores de A-2 e HA, para o cálculo do pH no tampão 2. Chegamos agora no segundo volume de equivalência, VB igual a 2 vezes, esse volume de 50 ml aqui. Nesse caso, na primeira parte, H2A com NaOH, ocorreu essa primeira reação aqui, neutralizou todo o primeiro hidrogênio ionizável, formou H. Na segunda parte, daqui do 25 até o 50, H foi neutralizado, formando A-2. Então, nesse ponto aqui, eu só tenho o A-2. O A-2 é um ânion de ácido fraco, ele sofre hidrólise, ele provoca a hidrólise, formando hidroxila. Então, não é assunto dessa aula, mas nós sabemos já que a hidroxila, quando se trata de uma hidrólise, ela pode ser calculada como raiz quadrada de Kb vezes a concentração do sal. E esse sal é que nós temos que saber como definir a concentração dele aqui para colocar na fórmula. Bem, todo ácido, se a gente pegar aqui embaixo, eu já coloquei a terceira reação aqui, é a soma das duas primeiras, né? Então, houve a neutralização completa dos dois hidrogênios. Então, todo o ácido que eu tinha colocado no começo virou o A-2. Então, eu posso dizer que o número de mols de ácido que eu coloquei no meu sistema se tornou o número de mols de A-2. Então, é Ca vezes Va, dividido pelo volume total. Poderia ser calculado em função da concentração da base? Sim, só que a estequiometria da base para o A-2 é 2:1, então teria Cb vezes Vb dividido por 2 e depois dividido pelo volume total daria o mesmo valor. Então aconselho pegar o ácido que é mais fácil. Pego o ácido vezes o volume do ácido dividido pelo volume total, eu tenho A-2. Aqui estão os cálculos, né? O valor do Kb, lembrando que esse Kb é do K2, né? K2, Kw sobre K2, então o Kb é 1 vezes 10 a menos 6. A concentração de A-2 obtida através dessa equação, né? 50 vezes, 50 não, desculpa, o volume de ácido está aqui, né? Que é 20 ml, 20 vezes 0,1 dividido por 20 mais 50, que é 70, então deu 0,029. E a concentração de hidroxila calculada com essa equação, nós vamos ter esse valor, POH e pH. Passamos agora para... Chegamos agora ao excesso de base. Qual que é a fórmula para calcular o excesso de base? Lembrando que estamos nessa região. Se pegarmos, por exemplo, um volume de base de 55 ml, até o 50, que é 2 vezes, que é igual a 2 vezes, eu estava neutralizando o ácido. A partir daqui é o excesso. Então, o excesso, se o volume for 55, vai ser 55 menos 2 vezes. Por isso que a fórmula é desse jeito. Olha, Cb é Vb, por exemplo, 55, menos 2 vezes, que seria 50. Então, a fórmula é essa. Cb é igual a Vb menos 2 vezes. Cb igual a Vb menos 2 vezes, dividido pelo volume total. Assim, a gente calcula a hidroxila. Com a hidroxila, calcula-se o POH, e lembramos que pH é igual a 14 menos POH. Aqui estão os valores após o 2 vezes, né, maior que 2 vezes, e seus pHs respectivos aqui. Um outro detalhe importante, né, que a curva que nós fizemos até agora foi para ácido diprótico, mas nós podemos pensar no ácido triprótico aqui, tá vendo? 3 inflexões. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que na segunda inflexão ainda não acabou. Então, não é excesso de base, vai ser só aqui. Então, se aqui eu calculei, se vocês se lembram, era meio de pK1, pK2, aqui vai ser meio de pK2, pK3. E só aqui é que eu vou ter a hidrólise da base para depois ter o excesso. Então, aqui eu apresento para vocês as fórmulas complementares, né, para um ácido triprótico. Aqui apresentado é o meio de pK1, pK2, aqui meio de pK2, pK3. Essa outra região tampão a gente calcularia com essa equação tampão. Temos uma fórmula para calcular o A-3
e o HA menos 2 aqui, certo? Então, substituindo esses valores na nossa equação de Anderson e Hasselbalch, eu vou ter o pH do tampão nessa região. Aqui nesse ponto, nós vamos ter o último volume de equivalência, que é a formação da base do A-3, né? E o A-3, de novo, está aqui, ó, vai reagir com a água, vai formar a hidroxila, e da mesma maneira a gente calcula aqui o POH, né? E depois o pH, certo, gente? O excesso de base vai ser o volume após o 5. No caso agora, o nosso volume de equivalência, nós temos um aqui 15, 30, né? E 45. Maior que 45, nós vamos ter excesso de base, certo? Então, o excesso de base, a gente calcula que a concentração da base, volume da base menos 3 volumes de equivalência, que é depois do terceiro volume de equivalência. Calcula-se o POH e o pH. Por enquanto, é isso.